Fala galera, hoje eu tô aqui para falar aqui sobre várias coisas que têm acontecido. Como assim? Várias pessoas têm ensinado as outras a ficarem contra a Bíblia, e isso é uma armadilha de Satanás. Satanás arranca. Satanás não quer que as pessoas sejam salvas. Por isso que ele faz várias pessoas ficarem contra Deus. Um capítulo que a gente vê um pouco disso, deixa eu achar aqui, está em Lucas 7, acho que é 7, versículo 12. Diz assim: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve. Então, Jesus está dizendo que o diabo arranca o coração e ele arranca, quer dizer, tira do coração para que as pessoas não sejam salvas, porque as pessoas, mesmo vendo sinais, negam Deus. Negam Deus. Mas o diabo será repreendido através das escrituras sagradas. Até o diabo se desfaça de anjo de luz, e ele utiliza as próprias escrituras para, ali geralmente para as pessoas interpretarem de uma forma errada. Muitas pessoas dizem que a Bíblia existe erros, mas essas pessoas não sabem de nada, porque o Deus separará o trigo entre o joio. O trigo é nós, os cristãos. O joio é o joio é aqueles que não crerem. A Bíblia diz que Deus não deseja a morte do ímpio, apenas quer que ele se arrependa. Em Apocalipse, só que a gente tem que ter cuidado, porque vários profetas são falsos. Muitos não querem aí ouvir a palavra de Deus. Em 2 Pedro, no versículo 2, diz assim: E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão a cometer heresias de perdição, e negarão o Senhor, que resgatou, trazendo sobre si a repetição na perdição. No versículo 2 de 2 Pedro 1: Muitos seguirão as suas lições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O verso 3: E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, qual já é o largo o tempo, não será tarde a sentença, e a sua petição não domina. Porque se Deus não perdoa aos anjos que pecarem, mas havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeiras salvos para o juízo. Então, a Bíblia claramente nos ensina que muitas pessoas, a gente tem que guardar a palavra de Deus, tem que ter cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Peraí, deixa
vou achar um capítulo aqui. Ó, mas quem crê em Deus será salvo. Em Apocalipse capítulo 5, no capítulo 3, verso 5, diz assim: E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma rasgarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, várias pessoas, quem crê em Deus será vencido. Vai vencer as tentações, e quem ora e jejua, pede a Deus, crê nele, no seu nome, crê nele, vocês serão salvos. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala: quem tiver a resistir até o fim será salvo. Então, mas muitas pessoas negam isso. Não escuta que Jesus de fato ele de fato é o Salvador. E as pessoas não veem, mas não escutam o que o Espírito diz às igrejas. Sendo que ele está dizendo aqui: quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, ainda Apocalipse 3, no versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Bom, então Jesus está dizendo que a gente tem que ter cuidado, guardar tudo o que tem para que ninguém tome nossa coroa. Porque no caso da salvação, quem crê em Deus terá a sua coroa. Então tem que ter cuidado, porque várias pessoas vão querer a sua salvação e muitos vão perder a salvação. Como assim? As pessoas que os judeus de hoje não creem que Jesus é o Messias, eles não creem. Mas em João 6, no versículo 53. Não, João 6, versículo 51. Ele disse, Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, será salvo. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se nós não comer a carne, não beber o sangue, nós não terá a vida. Ou seja, nós não seremos salvos. Então muitas pessoas não querem ver a Deus. E em João capítulo 5, Jesus fala, João 5, no versículo 39, diz assim: Examine as escrituras, porque julgo conter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Muitas pessoas negam as verdades de Deus e preferem seguir rotinas dos demônios. Várias pessoas não recebem Deus, mas muitos vão receber o anticristo. E isso vai acontecer, mas muitos duvidam. Se de fato as pessoas vissem que Jesus de fato é o rei, as pessoas não cometeriam heresias. Eu já vi, sério gente, tem tantas mentiras aí que dizem, tantas heresias. Várias pessoas dizem que Jesus era gay. Muitos dizem que Jesus casou. Muitas pessoas dizem que Jesus
não é juiz, sendo que ele é, mas ele não julga segundo a vontade da carne, ele julga segundo a justiça de Deus. Então, tem que entender uma coisa. E a outra heresia também é que alguns dizem que se Jesus ele é passado por todo mundo, ele é o mesmo que o inimigo. Então, ora aí. Eu já vi, tem gente que diz que Jesus e o diabo são o mesmo. Tem gente que diz que a morte de Jesus representa o diabo. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Então quer dizer que se uma pessoa é crucificada, ela era representante do diabo. Não tem nada a ver. Ah, mas Jesus morreu dessa forma. Ah, ele morreu porque ele teve que salvar ao mundo. Se Jesus não morresse, como que ele cumpriria a missão? Em João capítulo 17, no versículo 2. Pera aí, não. No João capítulo 17, no versículo 4. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus teve que vir na terra para cumprir a obra. E o final da sua obra seria o quê? Morrer e ressuscitar. E seria o cumprimento. No versículo 17 diz assim: santifique-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Jesus é espírito em verdade. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A salvação vem dos judeus. Jesus disse essas coisas. Então, gente, cuidado com várias coisas, várias pessoas. E eu queria falar aqui de uma coisa. Orar aqui, vamos orar. Pai, o Senhor é o único suficiente Salvador. Muitas pessoas têm se escandalizado, mas santifique eles na verdade, porque tu é o único. Protege nós de todo o mal, abençoe todos, porque todos são dignos de salvação, mas muitos não crerem no Senhor. Dai conhecimento, que ninguém fale essas hipocrisias, porque isso vai acabar e o Senhor tem a justiça divina. Tu és o único Deus verdadeiro, que enviou seu Filho ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é verdade é de Deus. Amém. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, se inscreve no seu canal para ajudar o canal. Fique com Deus. Que Deus abençoe toda a família de vocês. Tchau.